Vamos lá, chegou a hora de você dar um pé na bunda daquele fantasma que persegue quase que todo mundo, que é o fantasma do eu sou o pior naquilo que eu faço, ou talvez você já tenha pensado isso alguma vez na sua vida. Então, para deixar de ser o pior naquilo que você está fazendo, ou um dos piores, a gente tem que ser o melhor, não é? E eu vou te ensinar nesse vídeo uma estratégia que vai fazer com que você se torne o melhor naquilo que você está fazendo e ir na busca pelos seus objetivos. Então, acompanhe esse vídeo até o final. Bora lá então? Então, para começar a te explicar um pouquinho mais sobre essa estratégia que se chama a lei ou regra 80-20, eu quero te chamar a atenção para alguns exemplos. E nesse caso são dois exemplos de pessoas que conseguiram se tornar os melhores naquilo que eles buscavam. E o primeiro exemplo é do corredor Usain Bolt. Um corredor que, acredito eu, a maioria das pessoas conhece. Afinal, ele ganhou várias Olimpíadas e se tornou o melhor na corrida dos 100 metros. E a história dele é mais ou menos assim. Ele era um corredor já desde cedo e, como a gente bem sabe, ele é um pouco diferente da maioria dos corredores e por isso ele foi muito julgado pela sua altura, pelo seu corpo, pelo modo com que ele corria, como ele corria também. E isso não desanimou ele. Pelo contrário, ele buscou focar nas qualidades que ele tinha, naquilo que ele tinha de melhor, e aí, com muita busca, muita dedicação e outros muitos detalhes que compõem uma história de vitória, ele buscou e alcançou o topo do mundo. Então, o Usain Bolt é um grande exemplo de foco naquilo que gera resultado. Outro exemplo é o Arnold Schwarzenegger. Quem não conhece Arnold Schwarzenegger no campo do fisiculturismo ou no campo de cinema ou até mesmo na política? Por quê? Porque ele é uma pessoa que também sofreu muito com preconceito, com julgamento e não deixou que isso o abalasse. Ele focou nas suas qualidades, no seu objetivo e naquilo que ele podia fazer para alcançar os seus sonhos. Então, alcançou em vários estágios o topo para muita gente. Então, por que eu trouxe esses dois exemplos para você entender melhor sobre essa estratégia que se chama 80-20, ou basicamente define os 80% que nós não devemos dar foco e os 20% que fazem com que os resultados sejam alcançados. Pois bem, talvez você já deve ter escutado essa lei ou regra como 90-10, 80-20. Ela tem uma certa variação, mas ela quer dizer o seguinte: se você está acompanhando comigo agora esse gráfico de pizza, aqui eu consegui dividir um pouco do que compõe o nosso dia e do que compõe basicamente a nossa vida e a nossa busca pelos objetivos, ok? E na parte de 80% nós temos algumas coisas, como por exemplo, atividades que sugam bastante da nossa energia. E nesse campo de energia estão o tempo em que a gente passa nas redes sociais, fazendo atividades que basicamente tomam muito do nosso tempo e não servem para nos levar a caminho algum, tá bom? E aqui também a procrastinação, ela se encontra nesses 80% porque a gente vira e mexe está buscando procrastinar. E procrastinar quer dizer o seguinte: deixar as prioridades de lado e fazer com que aquilo que é necessário ser feito fique para depois. Então, a gente faz muito disso. Problemas também estão nesses 80% da regra 80-20 que ocupam a nossa mente. Ou seja, o principal fator que você deve observar é você. O que tem ocupado o seu dia e muitas vezes a gente se ocupa com problemas em geral. Às vezes problemas do futuro, de um futuro próximo ou distante, que não convém para o agora, e isso toma muito do nosso pensamento e não nos leva basicamente a lugar algum. Ele também se encontra nesses 80%. Além disso, também está o pensamento na realidade de outras pessoas, ou seja, a gente fica focando muito em outras pessoas e nesse ponto quer dizer o seguinte: se você fica olhando muito para o jardim do outro, porque o jardim do outro é mais perfeito, porque a realidade do outro é mais perfeita, e ficar invejando talvez pessoas, fofocando,
a respeito da vida de outras pessoas, isso tende a tomar muito do seu tempo e isso acontece de diversas maneiras. Nas redes sociais, nos papos de roda de amigos e etc. Então, é mais ou menos isso que compõe os 80% dessa lei, dessa regra da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, é importante a gente começar a pensar nisso e identificar também outras coisas que não são os 20%, ou seja, aquilo que importa, aquilo que faz a diferença. E para tornar um pouquinho mais claro sobre o que é esse 20% que importa, eu vou te fazer lembrar nesse momento das principais escolhas que você fez na sua vida, como por exemplo, a definição do primeiro emprego, daquilo que você ia fazer no seu primeiro emprego, na faculdade, né? Que faculdade você teria que entrar, nas decisões que você tomou também nas suas relações e inúmeras outras decisões que definiram fases da sua vida. Essas pequenas decisões, elas formaram os seus 20% que fizeram de forma positiva ou negativa a diferença na sua vida. Então, o que compõe basicamente os 20% do nosso dia a dia? Produtividade. Atividades produtivas, aquilo que você lista, aquilo que você define como necessário para que você se torne melhor como pessoa e também alcance seus objetivos, as suas metas. Então, isso está dentro dos 20% até 10% que é mais importante. Também o que mantém você com foco no que é necessário, no que é mais importante. Também, o que te ajuda a manter com foco? Uma leitura, uma conversa, um momento de meditação e de oração. Aí você vai ter que analisar no seu dia a dia o que te mantém em foco. E o que te mantém também em equilíbrio. E equilíbrio quer dizer corpo, mente e espírito. Porque se a gente não cuidar do nosso corpo, isso tudo vira uma bagunça. A gente tende a se desequilibrar em outros campos. Se a gente não cuidar da nossa mente, como eu falei, através de exercícios, de meditação, de oração, também a coisa vai ficar bem difícil. E do espírito, o que está ligado aos seus valores, aquilo que há de mais importante e que forma o teu caráter. Então, basicamente isso explica um pouco sobre o que é o 80-20 da nossa história, do nosso dia a dia. Então, comece a partir de agora esse exercício para pensar o que são os 80% e os 20% do seu dia a dia e começar a separar. É claro que excluindo aquilo que não te leva para mais perto do que você tem como objetivo de vida e priorizando as suas qualidades para que algum dia, quem sabe, você alcance, assim como essas referências que eu citei no início do vídeo, uma realidade que você sonha, tá bom? Então, eu te chamo agora para comentar nesse vídeo, se você, é claro, entendeu e gostou, o que está representando para você os 20% que é mais importante na sua realidade e como você espera aplicar essa regra, essa lei universal do 80-20 no seu dia a dia. Eu espero seu comentário e até o próximo vídeo.